Fala galera, e hoje eu vou te mostrar os melhores celulares da Xiaomi, essa marca chinesa que faz muito sucesso aqui no Brasil. E ela é bem famosa por entregar muito desempenho com preço mais acessível, e principalmente para aquelas pessoas que querem rodar jogos pesados e buscam mais memória interna e memória RAM. Então bora começar. E para quem não tá ligado, o canal aqui tem um grupo de promoção no Telegram, e lá a gente solta muito cupom e promoções, então se quiser ajudar o canal é só entrar lá, o link tá na descrição. Começando com o Poco C75, ele que é da marca Poco, uma submarca da própria Xiaomi, para quem não sabe, e ele é um celular bem acessível de entrada. O seu preço na Amazon tá por volta de 779 e geralmente o preço normal dele é uns 800 conto, enquanto no Mercado Livre ele tá mais barato, ele tá por 740 conto. Começando pela aparência dele, ele tem essa espécie de esfera, uma bola central para as câmeras dele, que chama bastante atenção. De material ele é todo feito de plástico com um acabamento fosco e tem textura que imita uma espécie de rocha, e tem três opções de cores: preto, verde e dourado. Já a sua tela é de 6.88 polegadas com resolução só em HD, e isso significa que não é Full HD, e isso é uma merda, mas pelo menos a taxa de atualização dele é de 120 Hz, o que dá uma boa fluidez na hora do uso do dia a dia, e o seu brilho máximo é de 600 nits. E isso significa que não dá para ver muito bem no sol. Na sombra é normal. De armazenamento ele tem duas versões. Ele tem a de 6 GB de RAM e a de 128 GB, ou 8 GB de RAM e 256 GB. E ele ainda tem slot para micro SD. E ele também tem memória RAM virtual de até 16 GB, que ele usa parte do armazenamento interno para fazer isso. E isso é um ponto muito positivo, pois a maioria dos celulares nessa faixa de preço costuma oferecer bem menos que isso. De processador ele tem um da MediaTek, que é um Helio G81 Ultra, que faz 269 mil pontos no AnTuTu Benchmark, e isso significa que é um processador que roda o básico, como redes sociais e navegação, e alguns joguinhos, feito por dia a dia, nada muito pesado ou exigente. De câmera ele tem uma traseira de 50 megapixels e uma lente auxiliar de 2 megapixels, e a frontal é de 13 megapixels, e como esse é um celular de entrada, ele não possui umas fotos absurdas, elas podem acabar resultando em umas fotos mais granuladas, tá ligado? De bateria ele tem 5.160 mAh e suporta carregamento rápido até de 18 watts, mas o que vem na caixa é um carregador de 10 watts, tá? E na minha opinião, sendo bem sincero, esse é um bom celular de entrada, embora tenha os seus defeitos, como a tela que é só em HD e as câmeras que são aquela, digamos, uma merda, né? Mas em local bem iluminado, até que se dá para tirar um bom proveito disso. Agora, em locais com pouca luz, ele deixa a desejar. Já um ponto positivo dele é que geralmente você encontra ele abaixo dos 800 conto, e isso para um celular desse é muito bom. Poco X7. Esse aqui já é um intermediário que foi lançado esse ano ainda, aqui no Brasil, e o seu preço atual na Amazon tá por volta de 1.568 conto, enquanto no Mercado Livre ele tá um pouquinho mais caro, ele tá por 1.575, pouca diferença eu diria. De material ele também é todo feito em plástico, embora as laterais dele tentam imitar metal, mas é tudo plástico mesmo, e ele tem proteção Gorilla Glass Virtus 2, e ainda por cima tem certificação IP68, que é resistência contra água e poeira, e esse tipo de proteção são mais comuns em celulares um pouco mais caros, e as suas cores você pode encontrar ele na cor prata, verde e preto com detalhes amarelos. De tela ele tem uma AMOLED de 6.67 polegadas com resolução Crystal Rest 1.5K, que é acima da Full HD, e ele também tem 120 Hz. Já o seu armazenamento ele é bem generoso e tem duas versões também, uma de 8 GB ou de 12 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento. E detalhe, ao contrário do Poco C75, o Poco X7 não tem entrada para micro SD, tá? Já o seu processador é um Dimensity 7300 Ultra, que faz uma pontuação de 6.655 mil pontos no AnTuTu Benchmark, e ele dá conta de rodar a maioria dos jogos tranquilamente. É lógico que alguns você vai ter que diminuir um pouco o gráfico, mas nada muito absurdo assim, e ele vai dar conta de rodar a maioria basicamente. Mas lembrando que ele tá longe de ser um top de linha, ok? Já a sua câmera, temos uma traseira de 50 megapixels, sendo a principal, e com estabilização óptica de imagem para fotos mais nítidas, que é bastante decente. Já as outras duas é uma ultra wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels, e sendo bem sincero, são bem merdas para as suas funções. E a frontal é de 20 megapixels, que também não é aquelas coisas. Já a sua bateria é de 5.110 mAh, que é uma boa quantia, e o seu carregador é um carregador turbo de 45 watts, que faz de 0 a 100 em 52 minutos.
que é uma ótima velocidade. E na minha opinião esse é um bom celular, principalmente para quem busca celulares intermediários, que entregam uma boa tela, muita memória, tem um desempenho decente para multitarefas e jogos, mas o ponto que ele mais peca são as câmeras. Como nesse exemplo o Poco X7, a macro é uma merda e a ultrawide até que é ok, mas ele ainda continua sendo uma boa opção, principalmente para quem não liga muito para a câmera. Redmi Note 14 Pro. Agora um intermediário mais focado na câmera, só que o resto é idêntico ao Poco X7 Pro. O seu preço é um pouco mais salgado também. Na Amazon ele tá por volta de 1.790 conto, enquanto no Mercado Livre ele tá 90 conto mais barato, 1.711. E para mim não ficar enchendo muita linguiça aqui e nem ficar repetindo o que eu já falei, o Redmi Note 14 Pro tem a mesma configuração do Poco X7, a mesma tela, mesma bateria, até o mesmo processador. A única coisa que muda é a câmera principal, que agora é de 200 megapixels, e o seu carregador, que era de 45 watts, agora é um pouco mais lento. Até a aparência dos dois é bem similar, ou seja, só vale pegar o Redmi 14 Pro se você quiser uma câmera um pouco melhor, porque o resto é idêntico ao Poco X7 Pro, só melhora um pouco a câmera. Poco X7 Pro. E agora falando em Poco X7, temos a evolução dele, o Poco X7 Pro, e ele teve uma boa melhora, viu? Se liga só, o preço dele na Amazon tá um pouco mais caro, é lógico, tá por 1.980 basicamente, enquanto no Mercado Livre ele tá mais caro, tá 2.100 reais basicamente, né? Começando pela sua aparência, não mudou muito, tirando o fato que ele ficou mais minimalista e sem a câmera macro. Já a tela é basicamente a mesma coisa, a única coisa que muda é o brilho. O X7 Pro atinge cerca de 700 nits e tem um pico de 3.200 nits, enquanto o Poco X7 normal é de 500 nits com um pico de no máximo 3.000 nits. E traduzindo para quem não entende, isso faz o Pro ser um pouco mais legível sob a luz do sol. Já o armazenamento dele é a mesma coisa, não muda nada. Agora o processador do Poco X7 Pro tem uma boa diferença, ele tem um Dimensity 8400 Ultra, que faz 1.600.000 e poucos pontos no AnTuTu Benchmark, e isso já deixa ele acima do Galaxy S24, que faz 1.400.000 e poucos pontos no AnTuTu. Resumindo, ele roda qualquer coisa, e isso é ótimo para quem gosta de emular jogos pesados ou jogar jogos com uns gráficos absurdos. Já a sua câmera é a mesma coisa, a única coisa que muda é que o Pro não tem mais a câmera macro, como eu tinha falado antes. Pra vocês verem a diferença que aquela merda fazia, né? Basicamente nenhuma, eles até arrancaram ela fora. E agora o Pro grava em 4K 60 fps, antes era só a 30. E a sua bateria também mudou, de 5.110 mAh ela subiu para 6.000 mAh, o que agora tem um carregador turbo de 90 watts, que gasta 42 minutos para fazer de 0 a 100. E na minha opinião, basicamente a versão X7 Pro tem um processador absurdamente mais potente, tem uma tela mais brilhante, bateria muito maior e o carregador é muito mais rápido em comparação ao X7 normal. E isso é uma maravilha para quem busca desempenho principalmente em jogos, e lembrando que as câmeras continuam a mesma, não são as melhores, mas serve para o dia a dia. 14T Pro, agora um modelo mais premium, e o preço também sobe um pouco, né? Quanto mais premium, mais caro. Na Amazon ele tá por volta de 3.800 conto, falei que ia ser mais caro, enquanto no Mercado Livre ele tá por volta de 3.200 conto, que tá bem mais barato. O seu corpo é todo em alumínio e a traseira é de vidro, e ele tem certificação IP68, que é resistência contra água e poeira, e também tem proteção Gorilla Glass Virtus 2. Já a sua tela é AMOLED de 6.67 polegadas e a resolução é Crystal Rest de 1.5K, que é melhor que o Full HD, e a taxa de atualização é 144 Hz, e ele tem um brilho máximo de até 4.000 nits. Já o seu armazenamento, ele tem algumas versões, a de 256 GB, 512 GB ou 1 TB de memória interna. E também tem as versões de 12 GB de RAM ou 16 GB de RAM. E ele, como a maioria dos celulares da Xiaomi, não tem slot para microSD. Já o seu processador é um Dimensity 9300 Plus, que faz mais de 1.700.000 pontos no AnTuTu Benchmark. E o seu desempenho é bem semelhante com um Snapdragon 8 Gen 3, ou seja, ambos são processadores top de linha. Vai conseguir rodar qualquer coisa tranquilamente. Lembrando, é semelhante, não significa que é melhor, é bem parecido. Já a sua câmera, ele tem uma traseira principal de 50 megapixels da Sony, uma ultrawide de 12 megapixels e uma telefoto de 50 megapixels com zoom óptico e uma frontal de 32. Além disso, a traseira grava em 8K a 30 fps e a frontal é em 4K a 30 fps. E isso é um ótimo conjunto de câmera, principalmente para quem gosta de tirar foto ou gravar vídeo. Já sua bateria só tem 5.000 mAh, com um carregador ultra rápido de 120 watts, e a Xiaomi promete completar
completar a bateria em apenas 19 minutos. E isso é rápido pra caralho, velho. Imagina carregar o celular em 20 minutos. E na minha opinião, esse é um celular top de linha, basicamente, que entrega tudo que a maioria das pessoas quer: uma tela boa, câmeras boas, um processador absurdo, um carregador ultra rápido, e o preço é bem acessível quando comparada com outros top de linha, é claro. Poco F7 Pro. Esse aqui mal lançou este ano e já tá fazendo muito sucesso. E ele entrega muito, viu? E eu não consegui achar o preço dele na Amazon, então não faço a menor ideia quanto ele tá por lá. Mas no Mercado Livre ele tá por 3.170 conto, que é a versão que eu acho mais bonitinha, essa meio cinza com a parte preta. Eu achei ela muito foda. Ele também tem uma estrutura em alumínio com certificação IP68 e proteção Gorilla Glass 7i. Já a sua tela é um AMOLED de 6.67 polegadas com resolução de 2K com 120 Hz e o brilho pode alcançar até 3.200 nits. Já o seu armazenamento, ele tem 12 GB de RAM com 256 GB ou 512 GB de armazenamento. E também não tem slot para micro USB. Basicamente é padrão Xiaomi, né? E de processador, ele tem um Snapdragon 8 Gen 3, que pode chegar a 2 milhões de pontos no AnTuTu Benchmark. Já a sua câmera, ele tem duas na traseira, uma de 50 megapixels, sendo a principal, e uma ultra wide de 8 megapixels, e que conseguem gravar em 8K a 24 fps. Já a frontal é de 20 megapixels e que consegue gravar em Full HD a 60 fps. Já a bateria é de 6.000 mAh e tem um carregador rápido de 90 watts, que gasta 37 minutos para chegar a 100%. E na minha opinião, o Poco F7 Pro é bem parecido com o 14T Pro, só perde para a câmera e o carregador ultra rápido, mas o Poco F7 Pro ganha no preço mais baixo, e isso para mim já é o campeão. Quanto mais barato, melhor, e entrega mais, é lógico. Mas mesmo assim, se você não se importa com o preço e quer mais potência, tem o Poco F7 Ultra. Ele melhora o carregador e principalmente o processador. Ele tem um Snapdragon 8 Elite. Ele faz 2 milhões e 500 e poucos mil no AnTuTu Benchmark. E é lógico que seu preço vai ficar um pouco mais salgado. Ele sobe lá para uns 4 mil e pouco. E lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição e nos comentários fixados. E alguns preços podem acabar variando, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. E eu acho que é isso. Se você acha que ficou faltando algum celular, comenta aí e me fala, que eu posso trazer no próximo vídeo. E me fala aí qual você pegaria dessa lista. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um abraço do Umbra. Até a próxima. Fui!